Fala galera, aqui é o Pedro e vamos fazer uma revisão aqui, reta final pro Enem, tá? Então olha só, eu separei aqui algumas questões para a gente tentar aprender a como resolver uma questão do Enem, tá? Então assim, o Enem ele é uma prova que pode cobrar qualquer coisa do ensino médio, então é muito difícil a gente prever exatamente qual é o tipo de questão que ele vai cobrar, qual é a fórmula que ele vai usar e por aí vai. Então a gente tem que entender o seguinte, olha, o Enem é uma prova muito contextualizada, coloca muitas situações para a gente tentar interpretar o que está acontecendo e puxar algum conhecimento específico para resolver. Então sempre vai ter uma palavra-chave, algum termo que você tem que ter alguma coisa na tua cabeça relacionando a ele, entende? Quando ele falar algum termo muito específico na física, como energia, como gravidade, como tempo, né? É importante você já puxar alguma série de conhecimentos que vem dessas palavras, tá? Então vamos terminar essa parte. A primeira questão aqui, ela fala o seguinte, ó: um avião com velocidade constante e horizontal, voando em meio a uma tempestade, repentinamente perde altitude, sendo tragado para baixo e permanecendo com aceleração constante vertical, de módulo A maior do que G. Em relação ao solo, durante o intervalo de tempo T, pode-se afirmar que, durante esse período, uma bola de futebol que se encontrava solta sobre uma poltrona desocupada, aí ele dá várias alternativas aqui, ok? Primeiro vamos entender o que está acontecendo, ó. Você tem um avião, vamos desenhar aqui o avião de lado, aí você vai ter as cadeiras lá do avião, vou botar aqui uma cadeira, vou botar aqui outra cadeira, e aí eu vou colocar uma bola aqui. Quando o avião ele perde altitude, né, o que vai acontecer? Ele vai ter, ó, uma queda, né, na altura dele, ele vai para baixo. Só que aí ele vai cair com uma aceleração maior do que a da gravidade, ó, ele botou aqui. Geralmente a questão ela vai falar que G é aceleração gravitacional, mas para a gente já está acostumado a trabalhar, né, com a aceleração gravitacional sendo denominada por G, tá? Então ele vai acelerar para baixo com uma aceleração maior que a da gravidade. Então o avião em si, ele vai para baixo acelerando mais do que a gravidade. Só que as coisas que estão ali dentro, elas vão cair por causa de quê? Da gravidade, né? Quando você está em cima de um banco de avião voando, a gravidade te puxa para baixo. Mas você não vai para baixo porque o banco impede que você vá para baixo, entende? Mas se o banco estiver caindo, o banco não vai mais conseguir impedir que você caia por causa da gravidade. Então a gravidade ela vai te acelerar para baixo. Só que se a aceleração da gravidade for menor do que a aceleração que o avião vai estar caindo, olha o que vai acontecer aqui, ó. Tá o avião, eu vou botar aqui, ó, um instante futuro, ele caindo, tá? Indo lá para baixo. Só que aí essa bola, ela vai ter caído menos do que o avião, né? Ela vai ter caído menos do avião porque a aceleração dela é menor do que a aceleração do avião. Então ela vai estar um pouquinho mais acima comparado com a cadeira, entende? E se acontecer de novo isso, vamos pegar um tempo a mais, né? Vamos falar que está acontecendo mais um tempo aí no futuro. Vai ter caído um pouquinho mais, só que aí, cara, essa bola vai ter ido mais para cima. E pode acontecer do quê? Dela bater no teto, né? Porque o avião está acelerando com uma aceleração maior do que a da gravidade, ok? Se por um acaso a aceleração do avião fosse exatamente igual à da gravidade, tudo cairia junto, ó. Quem está dentro e quem está do lado de fora cairia junto, mas não é o caso, tá? Bom, então vamos analisar o que está acontecendo aqui, as alternativas para resolver. Letra A, ó, permanecerá sob a poltrona, né? O que? A bola de futebol. Permanecerá sob a poltrona sem alteração de sua posição inicial. Tá errado, ó. Ela começa a se afastar da cadeira. B, flutuará no espaço interior do avião sem aceleração em relação ao mesmo durante intervalos de tempo T. Tá errado, né? Ela vai ter uma aceleração em relação ao avião. Por quê? Porque ela vai estar, ó, com uma velocidade indo para cima, tá? Ela vai em direção ao teto. Então tá errado também. Letra C, será acelerada para cima em relação ao avião sem poder se chocar com o teto, independentemente do intervalo de tempo T. Tá errado, cara. Ela vai para cima e dependendo do tempo, ela consegue bater no teto.
tá? Então tá errada. Letra D. Será acelerada para cima em relação ao avião, podendo se chocar com o teto, dependendo do intervalo de tempo t. Tá certo. É exatamente o que vai acontecer, né? Ela vai indo em direção acima, né, ao teto. Na verdade, o que está acontecendo é que os dois estão caindo, a bola e o avião. Só que o avião cai mais rápido, então o teto está se aproximando da bola, né? É claro que para quem está do lado de dentro do avião, está vendo a bola indo em direção ao teto, ok? Mas, dependendo do tempo, ela consegue bater no teto. E depois que ela bate no teto, o teto vai empurrando ela para baixo. Aí passa a andar junto, ok? Bom, e a letra E está errada por quê? Que será pressionada contra a poltrona durante o intervalo de tempo t? Está errado. Isso aqui aconteceria se a aceleração gravitacional fosse maior do que a aceleração do avião para baixo. Porque aí a bola ela vai querer cair mais do que o avião. Só que o banco não vai deixar. Aí ela seria pressionada pelo banco, ok? Bom, qual é as matérias, né, as disciplinas relacionadas aqui e qual parte delas? Isso aqui é uma questão unicamente de física, tá? E ela está falando sobre aceleração gravitacional, né, interação gravitacional. Pode pensar também em relação à força-peso, ok? E aí você tem que se lembrar de um experimento de Galilei, que é um experimento que está relacionado aqui, né? Ele pegava vários objetos e soltava lá do Torre de Pisa, na Itália, e ele ficava calculando em quanto tempo os objetos caíam no chão. E ele chegou à conclusão de que os objetos que chegavam primeiro não era porque eles eram mais pesados. Todo mundo achava que quando você solta uma bola de sinuca e uma pena, ou uma bola de boliche e uma pena de uma mesma altura, a bola de boliche cai primeiro porque é mais pesada. Mas isso está errado. A bola de boliche não cai primeiro porque ela é mais pesada. Ela cai por causa da resistência do ar. A resistência do ar tem um efeito menor na bola de boliche do que na pena, ok? Então, está relacionado com essa ideia aqui. Tanto o avião quanto a bola de futebol, elas são aceleradas para baixo pela gravidade, normalmente. Mas quando você tem o avião caindo com uma aceleração diferente, é por causa de algum problema do motor, né? O motor dele fez ele para baixo, alguma coisa externa. Mas a bola vai ser acelerada pela gravidade. Tudo bem? Então é esse conhecimento que você tem que ligar aí. Bom, vamos para a próxima questão aqui, ó. Também é uma questão que fala sobre movimento, tá? Só que aquela está falando sobre gráfico, né? O Enem tem muitas questões que pede para você ver como é que o gráfico ficaria. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Na cidade universitária da USP, um jovem em um carrinho de rolimã desce a rua do Matão, cujo perfil está representado na figura abaixo, em um sistema de coordenadas em que o eixo OX tem a direção horizontal. No instante t igual a 0, o carrinho passa em movimento pela posição y igual a y0 e x igual a 0. Dentre os gráficos da figura abaixo, os que melhor poderiam descrever, a posição x e a velocidade v do carrinho em função do tempo são respectivamente... Então, galera, olha só. Primeiro, vamos botar aqui um gráfico para dar uma analisada, tá? Vamos botar aqui um gráfico, deixa eu apagar aqui. Vamos botar um gráfico de posição por tempo, tá? E vamos botar aqui do lado um gráfico de posição, ou melhor, de velocidade por tempo. Olha o que está acontecendo. Aqui vamos botar a posição x, porque ele quer, ó, né, a posição x em função do tempo. E vamos analisar, tá? O que a gente vai analisar aqui? Eita! A gente vai analisar o seguinte. Qual é a posição x dele no início? Aqui, ó. X igual a 0. Se a posição dele no início é 0, então ele começa aqui no 0, tá? Aí, conforme o tempo vai passando, aqui, ó, ele vai caindo, né? Conforme ele vai caindo, a posição x dele, ó, vai aumentando. Então ele vai aumentando aqui. Chega uma hora que ele fica, ó, plano, né? É porque a ladeira fica plana, ele chega lá embaixo. Então, nessa primeira parte aqui, ó, ele tem o quê? Um movimento que tem uma componente vertical, então vai ter uma aceleração gravitacional acelerando ele. E aí, o que vai acontecer?
ele vai ter uma velocidade, né? A velocidade vai aumentando ele, a gravidade vai aumentando a velocidade dele. Então ele passa a percorrer uma distância cada vez maior, tudo bem? Então, ó, ele vai aumentando a posição dele devagarinho e cada vez mais. Só que chega uma hora, o que acontece? Ó, ele vai para a horizontal, e na horizontal ele não vai ter mais aceleração vertical, né? Porque a gravidade vai estar sendo, a força, peso, né? Vai estar sendo anulada pela normal quando ele fica aqui na horizontal. Então ele passa a andar, ó, com a mesma variação de posição que com intervalo de tempo regular, né? Então vai ser uma linha reta, ok? Então o gráfico que melhor descreve isso é o 1, tá? Então o gráfico de posição x em função do tempo é o 1. O outro é sobre o quê? É um gráfico que fala de velocidade em função do tempo. A velocidade inicial dele era quanto? Ele falou quanto que era? Ele não falou. Mas a questão é, conforme ele vai caindo, ele vai acelerando cada vez mais, né? Então ele vai tendo uma velocidade cada vez maior. A gravidade vai fazendo o carrinho ter uma velocidade cada vez maior. Só que aí, quando ele chega lá embaixo, a velocidade fica constante. Então ela tem que começar pequena e ir aumentando. Logo a 3 não pode ser, tá? Mas aí, no final, tem que ser constante a velocidade dele. Aqui, ó, no final, a velocidade passa a diminuir. Então também não pode ser essa, ok? Vamos analisar a 2, ó. Ele vai aumentando a velocidade dele, chega uma hora, estabiliza. Essa hora aqui que estabiliza a velocidade é justamente quando ele está andando na horizontal apenas. Então a resposta realmente é a 1 e a 2, né? É a letra A, ok? Mais uma questão aí de cinemática. É importante saber pegar uma situação física e escrever ela em gráfico ou em tabela. Ele nem gosta disso. Vamos para a próxima aqui, ó. Essa questão aqui agora, ela fala sobre gases perfeitos, né? E você pode até pensar um pouco aí em termodinâmica, mas não vai ser muito necessário não. Ela é uma questão que fala sobre física, mas também pode falar sobre química, né? Dependendo da onde você estude, o professor de química também gosta de falar sobre a equação de Clapeyron, que a gente vai usar aqui agora, tá? Mas, de forma geral, você consegue resolver isso aqui apenas com física. Então, vamos lá. Um laboratório químico descartou um frasco de éter sem perceber que em seu interior havia ainda um resíduo de 7,4 gramas de éter, parte no estado líquido, parte no estado gasoso. Esse frasco, de 0,8 litros de volume, fechado hermeticamente, foi deixado sob o sol e, após certo tempo, atingiu a temperatura de equilíbrio, 37 graus Celsius. Valor acima da temperatura de ebulição do éter. Se todo o éter no estado líquido tivesse evaporado, a pressão dentro do frasco seria... Então, olha só, ele quer pressão, falando de um recipiente fechado, né? Que você sabe qual era a quantidade de éter dentro e você sabe qual é a temperatura, né? O éter no estado gasoso, a gente pode pensar isso daqui como se fosse, vamos fazer uma aproximação para um estado de gás perfeito, e a gente sabe que um gás perfeito, ele sempre vai obedecer essa regra, ó. PV, pressão, né, vezes volume, igual ao número de mols que você tem, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura absoluta, tá? A constante, a questão deu, a temperatura a gente tem aqui, o volume a gente tem, tá? Então, para a gente resolver isso daqui e achar a pressão, tem que saber o número de mols. Só que ele falou para a gente que a massa molar do éter é de 74 gramas. Isso significa que 1 mol de éter vai ter 74 gramas. Ou seja, quantos mols vão ter 7,4 gramas? Cara, tu não precisa nem fazer a regra de 3 aqui, montando a conta. Você já repara que isso aqui, ó, é dividido por 10. Então, ó, tu divide isso aqui por 10 também, que vai achar a quantidade, né? Então, ó, x vai ser quanto? Vai ser 0,1 mol. Tudo bem? Então, você tem 0,1 mols, né, desse éter aí específico nesse frasco. E o que a gente vai fazer agora? Ó? Vamos botar a equação de Clapeyron, que é essa daqui, ó. Pressão vezes volume, ó, volume está em litro, né, 0,8 litros, igual ao número de mol, 0,1, vezes a constante. A constante está
0,08 atm vezes litro por mol Kelvin. Então, pressão vai estar em atm, o volume tem que estar em litro. Ok, nosso volume está em litro. Vezes a constante, 0,08, vezes a temperatura. Só que a temperatura não está em Kelvin, ela tem que estar em Kelvin, né? Então, a gente tem que passar. Como é que a gente passa temperatura de grau Celsius para Kelvin? Você soma 273, tá? Então, ó, 273 mais 37 vai dar quanto? Ó, 37 mais 273 igual, ó, 7 mais 3 daria 10, 270 com 30 dá 300, então dá 310 Kelvin. Aí tu bota aqui, ó, 310 Kelvin. Essa questão, eu não vou fazer aqui com vocês a continha, passo a passo, pra gente não ficar perdendo muito tempo, mas eu vou botar aqui na calculadora, ó, 0,1 vezes 0,08 vezes 310 deu 2,48. Divide agora pelo 0,8, isso vai dar 3,1, tá? Matamos a questão aqui, ó, 3,1 atm, tá? Então, nossa resposta, letra D. Ok? Bom, é uma questão relativamente simples, mas tem que ter uma sacada, tem que conseguir pegar a ideia do número de mols pela massa molar, né? Tem que lembrar que a temperatura tem que estar na absoluta, na escala absoluta, tá? Então tem alguns detalhezinhos que podem atrapalhar a nossa vida, mas de forma geral não é uma coisa tão complicada. Vamos para a próxima questão aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Usando o sistema formado por uma corda e uma roldana, o homem levanta uma caixa de massa M, aplicando na corda uma força F, que forma um ângulo X com direção vertical, como mostra a figura. O trabalho realizado pela resultante das forças que atuam na caixa, peso e força da corda, quando o centro de massa da caixa é elevado, com velocidade constante v, dessa altura YA até YB, olha quanta coisa ele está falando. O que ele quer saber? Cara, ele quer saber o trabalho. Trabalho realizado pela resultante das forças. Galera, o trabalho de uma força é igual, em módulo, tá? A força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que você tem entre o deslocamento em linha reta, né? Com essa força. Então, o trabalho da força resultante, basicamente, é a força resultante aqui. Tudo bem? Só que aí, galera, olha só. Força resultante em módulo, ela é igual a massa vezes a aceleração. Caramba! Eu estava apertando aqui o botão, por isso estava apagando. Mas enfim. Cara, se a velocidade é constante, a aceleração igual a zero. Né? É o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. E qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Então a força resultante é quanto? É zero. Então imagina aqui uma força resultante zero. Zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então o trabalho é nulo. É zero, cara. Não tem nem que pensar aqui. Tá bom? É claro que se ele falasse assim, ó. Pô, a velocidade foi de 2 metros por segundo. Dá no mesmo, né? Se a velocidade é 2 metros por segundo fixa, ela é constante. Então também vai dar zero. Mudaria se tivesse aceleração. Se tivesse aceleração, vai ter uma força resultante. Aí você teria que descobrir qual é essa aceleração que você tem aí. Tudo bem? Mas aí, em relação a essa questão, não teria como fazer, porque ele não te deu mais nada, né? Ele falou força F, né? E por aí vai, ok? Então, uma daquelas questões que assusta, né? Tem desenho, tem um monte de letra esquisita, mas na prática ela é uma questão fácil, ela não é uma questão complicada. Beleza? Bom, vamos para a próxima questão aqui, galera. Subir lá. Bom, as velocidades de crescimento vertical de duas plantas A e B de espécies diferentes variaram, em função do tempo decorrido após o plantio de duas sementes, como mostra o gráfico. É possível afirmar que, olha só, nós temos um gráfico de velocidade centímetro por semana. Ou seja, quando está aqui, ó, vamos supor que esse valor aqui é um valor de 1. Então, nesse ponto, você teria 1 centímetro por semana crescendo. Se ela passar assim por uma semana, ela vai ter um crescimento de 1 centímetro.
Não é o caso, né? Mas é só para a gente entender. E aqui a gente tem o tempo em semana. Todo gráfico ele pode nos dar uma informação pela área. O que a gente pensa? Cara, se você multiplicar centímetro por semana, né? O que vai acontecer? Você vai cortar a semana. E basicamente você vai ter o centímetro, você vai ter o que ele cresceu, né? Por exemplo, se ela cresce 10 centímetros por semana, durante uma semana, ela cresce 10 centímetros. Se ela cresce 10 centímetros por semana por 2 semanas, ela cresce 20 centímetros. Entende? Quando você multiplica essas grandezas, você vai ter justamente a altura que ela cresceu. Então a área vai ser isso. E aí você vai reparar que a área, que eu vou pintar aqui de azul, ela faz parte das duas, tanto de A quanto de B. Já a parte verde, ela faz parte apenas de A. E a parte roxa faz parte apenas de B. Tudo bem? Então quem é que cresce mais? B. Porque B tem uma área a mais que A muito maior do que o que A tem a mais que B. Não é? Ó? Quem é maior, o roxo ou o verde? O roxo, pô. Então o roxo, ele cresceu mais. Então B vai crescer mais do que A. Tá? Então vamos lá, letra A. A atinge uma altura final maior do que B? Não. É o contrário. B vai atingir uma altura maior do que A. É até a letra B, né? Essa é a nossa resposta. Letra C. A e B atingem a mesma altura no final? Não. Para isso acontecer, eles teriam que ter o mesmo tamanho inicial e crescer a mesma coisa, né? Então não é o caso. A e B atingem a mesma altura no instante T0? Olha só. No instante T0, vamos pegar aqui. Você vai ter A maior do que B. Porque no instante, ó, T0, a área verde é muito maior do que a área azul. Tá? Letra E. A e B mantém a altura constante entre os instantes T1 e T2? Não. Né? A altura constante significa que eles não cresceram, mas eles estão crescendo. Correto? Então vai estar errado. Beleza? Então, ó, é uma questão que não fala sobre nenhuma matéria especificamente em física, né? Mas interpretação de gráfico é uma coisa muito importante para as ciências de forma geral. Então você pode interpretar essa questão como biologia, como química, como física, não importa. Mas ela pode cair na prova de ciência de natureza, porque você tem que saber interpretar um gráfico que fale de grandezas físicas, tudo bem? Bom, vamos para a próxima questão aqui. Ó, um jovem viaja de uma cidade A para uma cidade B, dirigindo um automóvel por uma estrada muito estreita. Em um certo trecho em que a estrada é reta e horizontal, ela percebe que seu carro está entre dois caminhões-tanque bidirecionais e iguais, como mostra a figura. A jovem observa que os dois caminhões, um visto através do espelho retrovisor plano e o outro através do para-brisa, parecem aproximar-se dela com a mesma velocidade. Como o automóvel e o caminhão de trás estão viajando no mesmo sentido, com velocidades de 40 km por hora e 50 km por hora, respectivamente, pode-se concluir que a velocidade do caminhão que está à frente é... Então, olha só, o cara percebe pelo retrovisor esse camarada se aproximando com a mesma velocidade que ele percebe o cara da frente dele se aproximando dele. A gente está falando de velocidade relativa, tudo bem? Então, olha só, o cara de trás está a 50 km por hora e o carro está a 40 km por hora. Velocidade relativa, tá? Quando você tem mesma direção e sentido, né? Daqui a mesmo sentido, você subtrai. Quando tem sentido contrário, você soma para você achar a relativa. Tudo bem?
Só que o problema nessa questão é que ele não está falando especificamente disso. Ele está falando que ele percebe pelo retrovisor a mesma coisa que ele percebe pelo para-brisa dele. Entende? Então, olha só. O cara de trás, ele está se aproximando 50 km por hora e o carro está a 40 km por hora. Na prática, ele se aproxima apenas 10 km por hora. Então, o carro, pelo retrovisor, ele está vendo um caminhão se aproximar dele 10 km por hora. A cada 1 hora ele sente que o caminhão de trás está mais próximo dele 10 km. Então ele tem que perceber, olhando pelo para-brisa, que ele vai estar mais próximo do da frente também, né? 10 km em 1 hora. Só que o caminhão da frente, ele vai estar andando para frente, galera. Ele não está andando para trás, ok? Por que ele não vai estar andando para trás? Porque ele tem que se aproximar apenas 10 km por hora. Se o caminhão da frente estivesse parado, o carro se aproximaria dele 40 km por hora. Então já daria ruim, né? Porque já estaria mais rápido do que o 10 km por hora. Então o caminhão que a gente tem aqui, ele tem que se aproximar, né, na prática, apenas 10 km por hora. Então ele tem que andar para frente uma distância que faça o carro se aproximar dele apenas 10. Então ele tem que fugir. Fugir quanto? 30 km por hora. Porque aí se ele foge 30 e o carro se aproxima 40, na prática ele vai estar se aproximando do caminhão da frente apenas 10 km por hora. Entende? Então o caminhão da frente tem que estar a 30 km por hora indo de A para B. Resposta, letra E. Ok? Tranquilo até aí, galera? Espero que sim. Acabei esquecendo que eu não estou dando aula com vocês ao vivo, né? Mas enfim, vamos lá. Próxima questão aí, ó. Uma esfera de massa M0 está pendurada por um fio ligado em sua outra extremidade a um caixote de massa M igual a 3M0 sobre uma mesa horizontal. Quando o fio entre eles permanece não esticado e a esfera é largada, após decorrer uma distância h0, ela atingirá uma velocidade v0, sem que o caixote se mova. Na situação em que o fio entre eles estiver esticado, a esfera, puxando o caixote após percorrer a mesma distância, atingirá uma velocidade v igual a... Galera, olha só. Vamos botar aqui, ó. Antes, como o fio não vai estar esticado, não vai ter tração. Ela cai apenas por causa da gravidade. A gente pode falar que é uma queda livre. E a altura na queda livre é igual a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? E ele vai demorar um determinado tempo. Depois, a gente pode falar que ele vai cair com uma aceleração menor. Né? Por quê? Porque você vai ter depois o peso e a tração. A tração vai diminuir o efeito que o peso faz. O efeito que o peso faz é a aceleração gravitacional. Então a gravidade vai ficar menor. A gente pode falar assim, ó, essa mesma altura h0 vai ter uma aceleração a, tá? Vezes um tempo 2 ao quadrado dividido por 2. E aí vamos botar aqui, ó, tempo 1, só para a gente distinguir uma coisa da outra. E aí a gente vai ter que descobrir qual é o valor dessa aceleração. Como é que a gente faz isso? A gente vai ter aqui, ó, dois corpos, né? Vamos desenhar as forças que você tem em cada um deles, ó. A gente vai ter o peso nesse corpo aqui. O peso dele é quanto? A massa dele é 3m0. A gravidade, vamos aproximar para 10? Então você vai ter, ó, 3m0 vezes gravidade é 30m0, né? Então peso aqui, ó, 30m0. E você vai ter aqui uma normal que vale 30m0 também, porque tem equilíbrio na vertical. Só que aí o fio esticado vai puxar esse cara para a direita com uma força de tração, que vai ter a reação, ó, nesse cara aqui, que vai ser igual, as trações, né, ação e reação. Mas ele também vai ter um peso, e o peso dele vai ser 10m0, né, porque a massa dele é m0, tá? E ele tem o quê? Ele tem ele deu essa relação de massa de um para o outro, né? Um vale 3m0, outro vale m0, então a gente bota aí a massa dele como m0, não tem problema, ok? E vamos escrever aqui bloco A e bloco B. Ó. Esse é o A, esse é o B. No A, qual é a força resultante dele? Vamos botar movimento de queda positivo?
e no sentido contrário negativo, tá? Tudo que favorece o movimento dessa forma é positivo. Então, vai ter o peso dele 10m0 menos a tração igual a aceleração dele vezes a massa dele. Tá? m0 vezes a aceleração A. Já no B, você vai ter apenas a tração, porque normal e o peso se anulam, né? E isso vai ser igual a massa 3m0 vezes a aceleração. Tudo bem? Aí a gente pode resolver isso aqui pelo método da adição. A gente soma, né? Corta o menos t com t. E a gente vai ter, ó, 10m0 igual 4m0 vezes A. E aí a gente pode cortar também o m0. E passa para o outro lado o 4 dividindo. Ó, 10 dividido por 4 dá 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a aceleração que a gente vai ter, né, no sistema, né, no bloco, então. Então a gente consegue descobrir aí que o tempo vai ter uma diferença. Só que agora que eu vi que ele não quer saber o tempo, né? Ele quer saber a velocidade. Então vamos pegar alguma função que fale de velocidade. Nós sabemos que a velocidade numa queda livre, ela é igual à gravidade vezes o tempo. Só que de novo a gente vai ter tempo. A gente não quer o tempo. A gente quer achar a velocidade em função de outra coisa. O que a gente sabe? Nós sabemos a altura e a aceleração, não é? Então a gente pode lembrar que na queda livre também tem essa fórmula aqui de velocidade, que vai ser a raiz de 2gh. Tá? Só que a aceleração depois não vai ser a mesma. Então vai ser, ó, raiz de 2, a nova aceleração A, vezes h, que vai ser o mesmo. Tudo bem? Aí, o que a gente faz aqui agora? Ó, a velocidade antes, ela era quanto? V0. Isso é igual, tá? A raiz, né, de 2gh. Vamos passar a raiz para o outro lado, vai quadrado. Aí você vai ter 2, vamos aproximar para 10h. Então, ó, V0 ao quadrado igual a 20h. Vamos pegar aqui agora o outro, ó. Essa nova velocidade vai ser ao quadrado igual a 2 vezes 2,5 dá 5h. Tudo bem? Só que aí, cara, presta atenção. Eu não posso falar que 20h é exatamente 4 vezes 5h. Só que 5h vale v ao quadrado. Então a gente pode colocar no lugar desse 5h, a gente pode colocar, ó, v ao quadrado. E aí a gente pode passar esse 4 para o outro lado dividindo. E aí a gente vai ter, ó, v0 ao quadrado dividido por 4 igual a nova velocidade ao quadrado. Passa o quadrado para o outro lado, vai como raiz. Então você ainda pode botar assim, ó, raiz do de cima, raiz do de baixo. V0 ao quadrado, a raiz dele é V0. 4, raiz do 4, né, vai dar 2. Então a nova velocidade é a V0 dividido por 2, que na prática, ó, é 1 sobre 2 V0. Tudo bem? Bom, então, galera, é isso daí, tá? Deixa eu ver se... Ah, não, tem mais uma questão aqui agora, esqueci dela. Vamos fazer mais uma questão aqui, ó. Um jovem escorrega por um tobogã aquático com uma rampa retilínea de comprimento L, como na figura, podendo o atrito ser desprezado. Partindo do alto sem impulso, ele chega ao final da rampa com uma velocidade de cerca de 6 metros por segundo. Para que essa velocidade passe a ser 12 metros por segundo, mantendo a inclinação da rampa, será necessário que o comprimento dessa rampa passe a ser aproximadamente... Galera, olha só. Se não tem atrito, a gente pode falar que é um sistema conservativo e que ele vai estar convertendo a energia que ele tem lá de cima na energia que ele vai ter aqui em cima. Aqui embaixo, né? Desculpa. Ponto A, ponto B. A gente pode falar que a energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B, porque está desprezando atritos, né? Então, olha só. No ponto A ele estava parado, então ele tinha apenas energia potencial gravitacional, né? A energia cinética dele do ponto A vai ser nula.
No ponto B, ele não vai ter altura, então ele não vai ter energia potencial gravitacional mais, vai ter apenas energia cinética. Para quem não lembra, energia mecânica é justamente a soma da energia cinética com energias potenciais. Nesse caso, a única potencial que a gente tem é a gravitacional, tá? Então vamos lá. A gente pode cortar a energia cinética do ponto A porque ele vai estar parado no início, velocidade zero. E a gente pode cortar a energia potencial gravitacional do ponto B porque ele não vai ter altura. Então vamos lá. Energia potencial gravitacional do ponto A vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura A. Energia cinética do ponto B, massa vezes velocidade no ponto B ao quadrado, dividido por 2. Você percebe aqui sem muito problema que você pode cortar a massa, tá? E aí, olha só, antes ele caía com uma velocidade de 6, agora eu quero que ele caia com uma velocidade de 12. Então, olha, gravidade vezes a altura inicial vezes 2 tem que ser igual, vamos botar aqui, ó, antes, a 6 ao quadrado, né? Porque antes era 6 metros por segundo. Aí isso aqui vai dar 36, tudo bem? Então GH0 vezes 2 tem que dar 36, tudo bem? Depois, tá? Nessa nova situação que a gente vai ver aqui agora, a massa não vai mudar, a gravidade não vai mudar, mas a altura vai mudar. Isso tem que ser igual a massa que não muda, vezes a nova velocidade ao quadrado, dividido por 2. E agora tem que dar 12. Tudo bem? Só que aí, ó, vamos fazer aqui, ó, GHA igual a 36 dividido por 2, vai dar 18. Tudo bem? Aqui a gente vai poder cortar novamente a massa. E aí a gente vai ter, ó, G, um novo H, né? Ele vai ter que ser igual nova velocidade, 12 ao quadrado, dividido por 2. 12 ao quadrado dividido por 2 é 144 por 2, que dá 72. E aí, cara, olha só, nós sabemos, né, que a gravidade pode ser aproximada para 10. Então, a altura H vai ser 18 dividido por 10, 1,8. Tudo bem? Essa é a altura que eu tinha que ter antes. Aqui a gente vai ter a nova altura igual 72 dividido por 10, 7,2, né, metros. Só que isso é a altura, ó. A altura, a questão não quer a altura, ela quer, ó, esse comprimento. E aí você vai reparar que se trata de um triângulo retângulo. Tudo bem? Antes você tinha 1,8 e aqui você tinha uma hipotenusa L. Depois você vai passar a ter uma altura um pouquinho diferente. Vou botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui para baixo. Você vai ter uma nova altura 7,2 e você vai ter um comprimento aqui maior, né? Não vai ser L. Vou até tirar ele daqui por enquanto, ó. Só que você vai reparar que são o quê? Triângulos semelhantes, né? Porque esse ângulo aqui, cara, ele é igual a esse aqui, tá? E 90 é 90, então os três ângulos são iguais. Então você pode falar que são triângulos semelhantes. E você pode fazer o seguinte, ó. 7,2 está para 1,8, assim como esse novo valor que eu vou chamar de x está para L. Multiplica cruzado, ou então divide aqui, ó, 7,2 dividido por 1,8 dá 4. Então, 4 vezes L igual a x, tá? Então, o comprimento que você vai ter é 4 vezes o tamanho, né, daquela pista anterior lá, daquela pista L. Tudo bem? Então, galera, é isso daí. A gente já viu aqui várias questões, né, que falam sobre alguns temas que eu acho importantes para o Enem, né? A gente falou sobre energia, falou sobre cinemática, falou sobre também gases perfeitos, né? Então, junto com isso, né, só procurar mais algumas questões para fazer, tem que ver provas passadas e qualquer dúvida é só mandar mensagem para mim até o dia da prova que eu posso ajudar vocês também, tá bom? Então é isso daí, uma boa prova, estou torcendo para vocês,
Um abraço, um beijo para todo mundo. Até mais.